Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos. Quero repartir com a igreja uma direção que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, começando em Atos no capítulo 19. Atos no capítulo 19. O trigo já pôs aí para mim, né? Nem vi quanto foi que estava aí já, mas foi agora. Eu quero repartir com os irmãos nessa noite um assunto de extrema importância, porque o Evangelho ele é de extrema importância. E eu quero repartir com os irmãos a respeito de identidade, né? Se você olhar aí para os teus dedos aí, conforme a visão, ou se o óculos está bem ajustadinho, você vai conseguir enxergar os desenhos aí na tua pele, que são as impressões digitais. Mais ou menos isso que tem aqui, ó, nesse dedo aqui, nessa ponta desse dedo. Essas impressões digitais, elas são únicas, né? Aconteceu que há tempos atrás agora, 2 semanas, não me lembro exatamente, eu fui então regularizando a questão da documentação do Isaac e da Ana, e levei os dois então para fazer o RG. Talvez até demorei muito, né? Porque o Isaac está com 5 anos, tem gente que tira o RG bem novinho, mas achei bonitinho, porque o Isaac com 5 anos, ele foi lá fazer o RG e ele assinou o nome dele. O RG dele já tem o nome dele, e ele tem a carteira dele, e o RG, a cópia do RG está dentro da carteira dele, que ele falou, que eu expliquei para ele, que ele ia ter um documento, e aquele documento precisava guardar aquele documento, que ali estava todas as informações, e era muito importante. É engraçado que um simples documento que está direcionando, apontando a identidade da pessoa, ela é de toda importância, não é verdade, irmãos? Você pode chegar em qualquer lugar, e a pessoa fala assim: cadê a sua identidade? Você fala: não, mas eu sou a pessoa tal. Você está olhando para mim, eu sou fulano, eu sou ciclano. A pessoa vai olhar para você e fala assim: cadê a sua identidade? Mas olha, olha para mim. Não, eu quero saber da sua identidade, porque lá na sua identidade, lá vai estar a comprovação de que você é você. Mas não apenas de palavra ou de aparência, mas uma comprovação desta identidade de quem você é, não diferente da vida com Deus ou a vida cristã. É isso que nós vamos tratar nessa noite, a nossa identidade cristã. Então, quando nós olhamos ali para esta imagem, nós percebemos que além da sua identidade pessoal, ali, geneticamente ninguém vai ser igual a você, com esses pontos determinados por Deus, aí na pontinha dos seus dedos. Ali também tem uma identificação da cruz. Imagina o seguinte: se no teu RG, como o Isaac fez lá, botou o dedinho dele, e ficou a marquinha dele, a partir dali, né, realmente está comprovado que ele é o Isaac, filho de Daniel, filho da Leia, e assim por diante. Você imagina se no teu RG ou no nosso RG, na hora que nós colocássemos o nosso dedo, aparecesse o sinal de uma cruz ali junto? Interessante. Porque na hora que eu vi essa imagem, eu falei: tão interessante. Pesquisei na internet, identidade cristã. Não pesquisei pregação não, irmãos, pesquisei imagem, tá? Me veio essa daí, a palavra o Senhor já tinha me dado. E fiquei pensando nisso, que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração, a respeito dessa palavra. Mas nós não precisamos ir diante de uma autoridade ou de um setor público para dizermos, né, ou então termos aqui na ponta do nosso dedo o sinal da cruz, porque não é assim que funciona a nossa identidade cristã. A nossa identidade cristã, por incrível que pareça, também não é apenas aquilo que as pessoas enxergam. Amém? Os fariseus criam, temiam, conheciam a palavra, mas a identidade deles, o que fluía lá de dentro era o quê? Do próprio homem. Então nós ainda conseguimos
deixar marcas, e precisamos deixar marcas da nossa identidade. Quando o Aloysio falou, o André falou, a respeito desta família de Deus, dessa unidade, dessa graça especial que recebemos para vivermos como família de Deus. Quando eu abraço o meu irmão, eu estou transferindo para ele, eu estou marcando a vida dele com essa identificação. Mas que não seja apenas um abraço com os braços, mas que seja um abraço com o coração, porque é do coração que flui a fonte de toda a vida. Nós podemos até abraçar as pessoas com alegria, com gratidão, mas dificilmente um verdadeiro cristão vai conseguir abraçar sem abraçar junto o coração. Então, falando dessa identidade, nós temos que entender que há uma postura, que há uma forma de viver, que não é transferível, e também não depende de ninguém, porque o Isaac, para ser Isaac, agora eu pego o documento dele, mostro para qualquer pessoa, e o Isaac está identificado, ele é ele. Até então o Isaac dependia sim do pai, sempre depende, mas no sentido de agora identificação, ele tem a sua própria. E quando nós somos marcados por Jesus, recebemos essa identificação do Pai pelo Espírito Santo que veio habitar dentro de nós, a partir daí a nossa vida deve marcar todas as pessoas ao nosso redor, toda a nossa caminhada. Lembramos daqui a palavra diz o bom perfume de Cristo. Isso é o que exala a identificação de um verdadeiro cristão. Vai marcando as pessoas, vai marcando o lugar onde ele está com essa identificação do reino de Deus. Mas, aberto aí comigo em Atos capítulo 19, acompanhe comigo a partir do versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia, olha que interessante, até parando um pouquinho, eu achei interessante, ele falou, pelas mãos de Paulo, Parece assim, que eu tenho que deixar uma marca, eu tenho que pôr a mão, eu tenho que sair do meu comodismo, e fazer algo diferente. Eu preciso pegar minhas digitais ali e colocar essa digital de Deus sobre a vida das pessoas. Então, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Oh meu Deus, olha, esse homem marcava tanto, a marca de Deus é tão profunda na vida dele, tão completa, que até as vestiduras, o lenço, aquilo no qual fazia parte do seu uso pessoal, estava impregnado com as marcas de Deus. Um lenço que era do uso de Paulo, levado até o enfermo, essa digital ali de Deus, ali manifestando a glória do Senhor, e curando os enfermos, e os espíritos iam embora, porque ele marcava o que ele tocava, ele marcava o lugar que ele passava, ele marcava as pessoas com o poder de Deus. Nós somos esse canal de bênção. Você pode dizer assim comigo? Eu sou esse canal de bênção. Fala com você. Põe a mão no teu coração assim, ó. Eu sou. Eu não estou falando para os irmãos trazer lencinho na próxima reunião, e nem pedir para mim lencinho. Não é isso. Eu estou falando da tua digital como cristão, da onde você vai passar a pôr as tuas mãos, os teus pés, aonde você vai estar, ali tem que estar marcado como propriedade exclusiva de Deus. Você tem autoridade e poder no Espírito Santo para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você tem autoridade pelo Espírito Santo para, na sua postura e vida cristã, aonde você chegar,
todo o mal é dissipado, as trevas são dissipadas. Essa é a verdadeira identidade cristã. Então, os enfermos, lençóis, os lenços eram levados, eram curados, os espíritos iam embora. Versículo 13. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, olha só que categoria de gente, judeus, é bom ou não? Beleza. Exorcista, ai meu Deus, só é chamado para coisa ruim, para pôr fim em toda possessão demoníaca. E ambulantes, o cara ficava andando para lá e para cá, não tinha parado. Judeus, exorcistas, ambulantes, olha só, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Que identidade é essa? Mas que coisa mais fajuta, né, irmãos? Eu estou expulsando você em nome de Jesus a quem o Paulo está pregando, e tentar se entrar em algum lugar e não vai funcionar, não vai haver permissão, porque não é a pessoa, não tomou posse, não vive daquela forma. Então, ele tentando fazer uso daquilo que ele ouvia e via, Paulo fazer. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu, chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas que categoria de gente é você? Quem é você? Não estou sentindo nada, não estou vendo diferença nenhuma, não estou sentindo glória de Deus, eu estou à vontade aqui. Porque se fosse Jesus ou Paulo, eu sei muito bem que eles são, porque quando eles chegam, eles trazem a glória do Senhor. Mas vocês trouxeram apenas o nome deles, vocês não trouxeram a glória do Deus que eles carregam, que eles servem. E os irmãos sabem do final da história que a coisa pegou para o lado deles ali. A coisa ficou feia e eles tiveram que partir em retirada, porque não é assim que funciona. Não é no muito falar, não é no muito conhecer, mas é daquilo que flui de dentro. Então, procurando a respeito de identidade, o próprio dicionário nos ensina que é a qualidade do que é idêntico. Olha, Paulo e Jesus, eles idênticos ao Pai. Eles falavam, eles agiam, eles se entregavam, eles obedeciam de uma forma idêntica ao Pai. Mas os filhos de Cefas não pareciam com nada com esse Deus grandioso. Não observavam a Jesus, conheciam a Jesus e Paulo, mas em nada eram idênticos. Também é um conjunto de características que distingue uma pessoa da outra, e por meio das quais é possível trazer uma certa individualidade. Que lindo isso! O que Deus faz na tua vida não faz na minha. Nos princípios absolutos são todos iguais, mas no que Deus está te mostrando e abrindo os teus olhos da fé, para você crescer em graça e conhecimento da verdade de Deus, não necessariamente está falando comigo, porque o Senhor te vê como um ser individual, particular. Você tem que ter a característica, ser igual, idêntico a Jesus, como eu também tenho que ser, mas a tratativa é particular. Então essa identidade que nós temos que ter é com relação a quem? Ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Até que todos nós cheguemos a que medida? A medida de Jesus Cristo. Até que todos nós venhamos a conhecer a graça, a liberdade deste Deus maravilhoso através da vida de Jesus Cristo. Então há uma identificação clara
aonde todos que estão ao nosso redor reconhecem isso. Em Deus, a nossa identidade tem a ver com aquilo que somos interiormente, não com a nossa aparência externa. Não sejais como os fariseus, saduceus, que se colocavam nas esquinas e erguiam as mãos e oravam e clamavam a Deus, mas uma aparência de santidade e por dentro uma aparência de morte. Então, quando se fala de identidade cristã, que vem do nosso Deus, ela precisa caminhar junto com a aparência externa. Eu não posso enganar ninguém, achando que eu vou guardar o pecado ali dentro do meu coração, ali na minha mente, e vou vestir uma roupa bonita, uma roupa de ver Deus, como a gente costuma falar por aqui, é dia de pôr uma roupa de ver Deus, eu vou tomar um banho, vou fazer a barba, eu vou abraçar as pessoas, mas o Pai que conhece todas as coisas e o nosso coração está falando, é só se arrepender, confessa o teu pecado e deixa, porque a minha identidade, ela flui de dentro para fora, não é no muito esforço de aparentar alguma coisa, que Deus vai se alegrar, então aí vai perdoar os pecados, é ao contrário, inclusive aquilo que é exterior, o que acontecia, nós vemos vários relatos, rasgavam-se as vestes, e se prostravam no chão, se vestiam de panos de saco, e jogavam cinzas sobre as próprias cabeças, reconhecendo e se humilhando na presença de Deus. O que tem de bom nesta aparência, irmãos? O que tem de belo nesse exterior? Vestido de sacos, as vestes rasgadas, cinzas jogadas sobre a cabeça, prostrado no chão, não tem aparência bela nenhuma, mas ali nós vemos um coração arrependido, um espírito na presença de Deus, buscando a verdadeira identidade de quem realmente é Deus, e não daquilo que a nossa mente mostra para nós que é a verdade. O Espírito Santo habita dentro de nós, dentro de todos aqueles que são filhos de Deus. Ele habita, irmãos, recebemos esse presente pelo batismo, e é do nosso interior que vai fluir essa verdadeira identidade. Nós precisamos viver de uma forma simples, singela, calma, serena, como diz a palavra, e Deus vai nos direcionando, e com o passar do tempo, a nossa vida, Deus vai mostrando, agora Daniel faz isso, meus queridos, vocês fazem isso, vocês se disponham aqui, vocês colaboram ali, e assim Deus vai direcionando, ao contrário de buscar uma aparência de santidade, de conhecimento, ou até mesmo de proatividade, mas lá no coração a coisa está mexida, não faz aquilo por gratidão a Deus, talvez faz por obrigação, porque será que o líder vai falar o que de mim? Será que o pastor vai falar o que de mim? Será que se eu não for? Tudo isso são identificações humanas, não é a identidade que o Deus está nos dando, porque nós podemos não conseguir fazer muitas coisas, mas Deus se faz forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então a tua identificação para com Deus começa no teu coração, e do coração que flui a fonte de toda a vida, vai transformando as nossas atitudes. Se eu tenho dificuldade no falar, adianta eu controlar o falar e não mudar o coração? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta eu controlar o falar, tem uma hora que eu vou escapar, tem uma hora que eu não vou dar conta, vai ter uma hora ali que a coisa acumulou de uma tal forma que na hora que sair, sai arrebentando. Então não adianta se exercitar para com o externo e abandonar lá dentro, aonde realmente Deus quer agir. Amém, queridos? Vamos cuidar do nosso coração, é ali que vai fluir e continuar fluindo toda a identificação de Deus para com os seus filhos. Abra comigo Romanos capítulo 8. Romanos 8.
no versículo 13, nos diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, porventura, vai levar algum dos seus filhos para algum lugar, ou vai levar algum dos filhos a fazer qualquer que seja a situação, ou a coisa, ou a palavra que desagrade o Pai? Jamais. Então eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu faço a vontade de Deus. Jesus não fez isso. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo e ele fez toda a vontade do Pai. Ele não fez nada da sua própria vontade, ele só fez a vontade do Pai. Paulo, nos ensinando muito bem a respeito disso, ele fala assim: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, mas aquilo que eu não posso fazer, eu não quero fazer, isso eu tenho facilidade em fazer. Então, se deixar para nós demonstrarmos a nossa identidade, a aparência não vai ser boa. Por fora até pode ser muito belo e formoso, mas a verdade sempre vem à tona. Então em Romanos fala para nós vivermos segundo o Espírito, guiados pelo Espírito, não pela carne. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, lemos tantas vezes a respeito da igreja de Laodiceia, mas abra comigo aí, mais um exemplo a respeito de identidade. Apocalipse 3, a partir do verso 15. Eu quero trazer vários textos para os irmãos, mostrando o quão fácil é nós expressarmos essa identidade do céu e não aqui da terra. Apocalipse, capítulo 3, verso 15, a partir do verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Que palavra do Senhor, chamando a cada um de nós. Querido, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abre, porque eu preciso entrar, porque a transformação, ela começa de dentro para fora. Não adianta estar dentro da casa, dentro dos próprios conceitos, e falar: olha, eu estou perto do Senhor, eu estou tão perto que Ele está aqui, na minha porta. Mas não adianta, Ele não está na vida, Ele não muda ali o caráter, Ele não muda a postura, Ele não tem como mudar as suas ações, os seus pensamentos, porque Ele não está dentro, Ele não governa, e Ele precisa governar a nossa vida. Apocalipse nos mostra que esta igreja, ela estava abastada, estava tranquila, aonde era essa cidade, uma cidade rica, cheia de benefícios, só que tudo isso não se compara com a identidade verdadeira que o cristão tem que ter, ou que a igreja do Senhor tem que ter aqui nessa terra.
nós como igreja temos que ter a mesma identidade de Deus, que somos a noiva dele. Quando ele vier buscar, ele tem que nos reconhecer facilmente. Por isso que ele está trabalhando tão forte na tua vida e na minha vida. É por isso que ele está mostrando tanta coisa. Por isso que ele está apontando tanta situação que você tem que mudar ainda. Porque ele quer te ver como ele é. E aqui na igreja de Laodiceia, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você faz para cá, eu sei que você faz para lá, eu sei que você se dispõe, eu sei que você acorda, você dorme, eu sei de tudo. Eu sei de tudo que você faz. Mas eu tenho algo contra ti. Esse fazer não é com sinceridade de coração. É daqui para fora, não parte lá de dentro. Eu não consigo enxergar a minha identidade em você, Laodiceia. Eu não consigo enxergar um coração puro. Eu não consigo enxergar o temor. Eu não consigo enxergar a fé. Eu não consigo enxergar a dependência. Por quê? Porque estavam cheios de ouro. Eles tinham lá um tecido extremamente caro. Ele era um centro médico que cuidava muito bem dos olhos. Mas o Senhor fala: você deve comprar de mim um ouro refinado pelo fogo. Você precisa comprar de mim um linho fino para você vestir a tua nudez. Você precisa comprar de mim um colírio para pingar nos teus olhos, para você abrir os olhos da fé, enxergar a realidade do reino. Não é o que você tem. A questão, irmãos, não é o que nós temos. A questão é o que Deus quer dar para nós. A questão não é o que nós conseguimos fazer para Deus. A questão está em o quanto nós obedecemos aquilo que Deus já fez, porque Ele já fez tudo. Não tem mais nada que possamos fazer além daquilo que o próprio Deus fez. E aí, avança comigo um pouquinho, retornando para Atos no capítulo 4. Eu quero mais um exemplo, deixar mais um exemplo aqui para os irmãos, a respeito dessa clara identificação cristã. Aonde Pedro e João estavam ali, numa situação também um tanto inusitada. Atos capítulo 4. Se nós lermos Atos, o capítulo 3, nós vamos ver que ali naquele capítulo, Pedro e João estavam chegando no templo e ali encontraram com um homem que não conseguia andar, ele era coxo. E esse homem pediu esmola para Pedro e João. Porque o que ele fazia era isso, pedir esmola desde sempre. E aconteceu um fato importante aqui no capítulo 3, que mudou muito daquilo que eu enxergo agora, da manifestação de Deus através da nossa vida. Porque no capítulo 3, no versículo 4, Pedro olha para aquele homem e diz assim, fitando os olhos nele, Pedro diz assim: olha para mim. Pedro olha para aquele homem e fala assim: olha aqui para nós. Tem duas pessoas que são idênticas aqui a Jesus. Quando aquele homem que só esperava uma esmola se dispôs a olhar ali para Pedro e João, o que ele esperava? Esmola. Mas sendo atraído para olhar verdadeiramente para aqueles homens, eles entregaram aquilo que estava dentro deles e não a aparência deles. E a resposta foi: olha, eu não tenho o dinheiro que você está me pedindo, mas uma coisa eu tenho. Eu tenho a cura que vem do Todo-Poderoso, porque sou idêntico a Ele. Em nome de Jesus seja curado. Amém, queridos? Quem não quer viver essa intensidade no dia a dia? Quantas vezes confrontados com situações que parecem ser fáceis de resolver, mas Deus não quer ali a solução, não quer uma moedinha para resolver a fome da pessoa. Deus quer resolver o coração da pessoa, quer salvar a alma daquela pessoa. Então aquela pessoa sabe quando que ela vai ser salva? Ela vai ser salva quando ela enxergar em mim Jesus.
Ela vai ser salva quando eu, na coragem, na ousadia do Espírito Santo, falar para eles: olha para mim, porque na hora que você olhar para mim, você vai reconhecer a minha identidade, e você vai encontrar a cura, porque eu estou com aquele que cura. A minha identidade, eu sou idêntico àquele que é todo poderoso, que cura, que liberta, que sara, que restaura, que provê, que faz tudo em todos. Olha para mim. Uma palavrinha tão simples, mas tão comprometedora. Pedro e João, nós vamos ler mais para frente, eles não fizeram um discurso, eles não colocaram ali para aquele homem coxo toda a doutrina e sabedoria que eles tinham inclusive recebido com Jesus. Não, simplesmente eles viviam a identidade de Jesus. E o Senhor está nos chamando, irmãos. Tenho falado isso e vou continuar falando. Parece irônico, né? Eu quero que os irmãos me entendam aqui, como congregação, na minha figura aqui, na minha responsabilidade como pastor. Nós acabamos de inaugurar o salão, mas tem muito pouco tempo aqui. Não aqui, salão, estou falando nessa vida. Amém, queridos? Não sejamos enganados pelo ouro que o mundo oferece, pelas vestes que o mundo oferece, pelo colírio dos olhos que às vezes fazem enxergar coisas desse mundo. Não, Jesus está voltando, irmãos. O Senhor nos deu esse lugar, aleluia, vamos aproveitar mesmo, vamos fazer jantar de casais, vamos fazer aniversário, vamos fazer casamento, vamos fazer tudo, porque Deus dá aos filhos, mas não podemos de forma alguma nos apegar a este mundo, porque nós temos que estar alerta quando o nosso Senhor voltar, nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Vocês imaginaram eu aqui, liderando, pastoreando, presidindo esta congregação e ficando em paz porque nós temos um bom e bonito salão? Jamais. A paz e a alegria está naquilo que alegra o coração de Deus. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E essa alma, ela só vai ser ganha quando eu abrir mão de mim mesmo e na ousadia do Espírito Santo falar para as pessoas: olha para mim, porque você vai enxergar a graça, o poder e a salvação que só há num único nome, Senhor e Salvador da minha vida. É assim que você tem que fazer também, é assim que nós precisamos continuar fazendo, usufruindo de tudo que Deus dá, mas com os nossos olhos fitos em Jesus. Então Pedro estava ali com aquele homem, e dentro aqui do capítulo 3, esse homem foi curado, e esse homem deu o que falar naquela região, ao ponto de que as autoridades ficaram bem mexidas com aquilo, e correram atrás de Pedro e João, e chamaram eles, agora sim no capítulo 4, eles estavam ali, presos, e o povo falava a respeito daquilo que tinha acontecido. No versículo 4 do capítulo 4, muitos porém dos que ouviam a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000, olha a identificação impregnando nas pessoas, olha a identificação cristã fazendo ali o seu trabalho, transformando a vida das pessoas, convertendo as pessoas. E entrando no versículo 5, nós vemos assim o relato: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, só os caras top, esbanjando conhecimento, esbanjando sabedoria, esbanjando uma vida aparente, que está tudo certo, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Imagina você sendo colocado, pega os top dos top, pega todos os teólogos, todos os doutores, tudo,
coloca ali numa salinha, eles falam: agora nós vamos conversar com você. É isso que eles estavam fazendo ali. E pondo-os perante eles, os perguntaram, os inquiriram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? É só isso que nós queremos saber. Que negócio é esse? Em nome de quem? Com que poder? Quem é vocês? Eu olho para vocês, não reconheço nada. Vocês não são da linhagem sacerdotal, vocês não têm vestes sacerdotais, vocês não conversam como homens letrados. Quem é vocês? Como é que vocês fizeram esse negócio? Que poder é esse? Em nome de quem? Então Pedro, agora vamos ver a identidade cristã de dentro para fora. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, reconhece a autoridade. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa sair gritando para mostrar a glória do Senhor, para ser vaso de honra, para poder glorificar a Deus, para cooperar com o propósito eterno de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo tem certeza de quem é e não é levado de lá para cá por vento de doutrina, não acorda achando isso, dorme achando aquilo. Não, como diz a palavra, constância na vida cristã, porque o Espírito Santo é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que habita agora dentro de nós. Então esses homens cheios deste Espírito, que é santo, disse às autoridades e ao povo e os anciãos que ali estavam: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Não precisa inventar, é só falar a verdade. É em nome de Jesus. Este Jesus é pedra rejeitada por vós e os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então eles começaram a trazer uma profundidade de um conhecimento da pessoa de Jesus que nem aqueles homens letrados conseguiam fazer, como Pedro e João estavam fazendo. Prosseguindo, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Prestem atenção nessa palavra. As pessoas reconheceram aqueles homens como sendo pessoas que haviam estado com Jesus. A grande diferença de nós abrirmos a nossa boca para proclamarmos o Evangelho, para proclamarmos as boas novas de salvação, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, é que nós temos a capacidade, ou a infeliz capacidade, de fazer o certo e o errado. E ainda nós somos tão ruinzinho que a gente sabe muito do certo e fazemos muito errado. A gente conhece muita da lei do que é certo, mas gostamos de inventar história. Gostamos de achar que é difícil, gostamos de colocar empecilho, gostamos de procurar coisa nova, gostamos de achar pelo em ovo, gostamos de procurar teologicamente resultados até nas vírgulas, mas se esta vírgula estivesse antes desta palavra, o contexto seria diferente, a glória seria diferente. Mas a identidade verdadeira cristã passa uma borracha em tudo isso. Homens iletrados, homens que não tinham conhecimento,
homens que não tinham estudo, mas eles estavam com sinceridade na presença de Deus, haviam estado com Jesus e eram homens cheios do Espírito Santo, ao ponto daquelas pessoas, ao olharem para eles, que foi a mesma coisa que o coxo viu. Quando eles disseram, olha para nós, o que o coxo viu? Jesus. Viu a glória de Deus na vida deles. E aqueles homens, o que aqueles homens viram? Opa, agora eu estou entendendo, estou vendo. Esses homens, eles estiveram com Jesus. Das duas dificuldades que nós temos: ouvimos e aprendemos muitas coisas, e isso é muito bom. Mas a prática, muitas vezes, não é coerente com a verdade e a simplicidade da palavra. Se há alguém enfermo, e você tem conhecimento disso, qual o impedimento no meio da congregação? Vem cá, irmão, deixa eu orar com você. E ora. Qual que é o impedimento? Não, mas a Bíblia fala que se alguém entre vós doente, vai até chame os presbíteros e ele vai ungir com óleo. E se a oração da fé vai curar o enfermo. E se tiver pecado vai ser perdoado, porque vai que esse irmão está em pecado, por isso que ele está doente. E a doença dele é com fundo emocional. E na verdade o fundo emocional dele está abalado, porque na verdade ele não tem fé. Porque ele não lê a Bíblia, precisa mandar o Daniel lá na casa dele, para corrigir ele, a família, os filhos. Só por isso que os filhos está acontecendo isso. É por isso que o trabalho não vai para frente. Nós arrumamos um monte de argumento. E Deus fala assim, estende a tua mão e cura, porque esse irmão precisa ser curado, ele precisa receber a glória de Deus, e tudo mais vai acontecer na vida dele. É assim, irmãos, é simples, não é difícil. O que precisa é intrepidez, o que precisa é a identidade. Eu sou idêntico a Jesus, amém? Você pode também dizer isso? Eu sou idêntico a Jesus, ou tem medo? Vocês estão com medo? Não. Então fala comigo. Eu sou idêntico a Jesus. E sabe o que o Jesus mesmo disse? Ali na sua palavra está escrito para todos nós, em alto e bom tom, para nós falarmos, que nós faríamos muito mais do que Ele fez. E nós não estamos fazendo. Eu não estou fazendo. Eu preciso ser mais como Jesus. Preciso ser idêntico como Jesus. Eu preciso quebrar com essa monotonia. Eu preciso quebrar com essa formatação. Se fizer isso, então o resultado vai ser aquilo. Aonde está em nós a condição de achar que haverá um resultado de acordo com a minha atitude? Só consigo fazer uma coisa, é obedecer para que Deus manifeste a sua glória. Se tem algum enfermo, ora, Deus vai manifestar a sua glória e será curado. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, viver em comunhão, um só coração, um só Deus e Pai de todos, o qual está em todos, age através de todos. Estou estimulando os meus filhos desde pequeno, ora filho, ora. Nossos filhos precisam ser estimulados desde pequeno, para orar, para ler a Bíblia. Agora, idênticos como Jesus, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos proclamar o Evangelho, nós precisamos dispor da nossa vida em prol do reino dos nossos irmãos. E é assim que Pedro e João estavam naquela condição. Os homens haviam visto que eles andaram com Jesus. Sabe por quê, queridos? Ouvir e estudar sobre Jesus muda o nosso conhecimento. E lembra que a Bíblia já nos diz, a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Ao contrário de que andar com Jesus muda o nosso interior e a nossa vida. Quando nós andamos com Jesus, é fácil reconhecer. Você se chega perto de uma pessoa, ela não consegue parar de servir, ela não consegue parar de abençoar, ela não consegue parar de responder às necessidades, ela não consegue parar porque ela andou com Jesus. Os discípulos iam dormir, o que Jesus fazia? Ia para a presença do Pai. Os discípulos estavam com fome, queriam dar comida para Jesus. Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então quem está cheio de Jesus, quem está identificado mesmo com este Senhor e Salvador, tem essa postura todos os dias. Eu tô em contato com o mundo, mas o mundo não me tem. O mundo me oferece os seus prazeres, mas eu não estou nem aí com esse mundo, porque a minha pátria é celestial e está sendo preparado pelo meu Senhor. Eu vou viver, vou usufruir da bênção de Deus nesse mundo, mas jamais poderei ser identificado como sendo um desses. É triste, mas é a realidade. Às vezes parece que nós temos que abrir mão da identidade cristã para conseguirmos ser aceitos então em algumas situações do mundo, para conseguirmos então avançar em alguns projetos desse mundo. Cuidado, queridos, isso é laço, isso é artimanha de Satanás. Seja um verdadeiro cristão aonde Deus está te colocando. Lá no teu trabalho, Deus te levou lá para você ser um verdadeiro cristão, verdadeiro ao ponto das pessoas olharem para você e falar: opa, esse aí andou com Jesus. Esse não é daqueles que vai na igreja e ele abre a apostila e tem um monte de conhecimento, mas não faz nada. Esse aí andou com Jesus. Pessoas que chegam a perguntar: eu queria conversar mais, eu queria saber mais. Pessoas que chegam quebrantadas, chegam machucadas na alma, no espírito, e ao estar conosco como semelhantes a Cristo, saem curadas, saem alegres. Nós temos que enfrentar essas realidades aqui, irmãos, mas enfrentar com a perspectiva de que nós somos Jesus aqui na terra. E aonde ele estava, as trevas se dissipavam, os enfermos eram curados, os espíritos de demônios, eles fugiam. E é assim que o Senhor nos chama para a presença dEle. Precisamos viver essa nova identidade em Cristo Jesus. Nossa identidade verdadeira, já estou terminando. Qual é a nossa identidade, irmãos? Depois de tudo isso que eu li, que falei, somos filhos de Deus, somos amados por Deus, somos habitação do Espírito Santo, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa identidade. A minha identidade lá na minha empresa, sim, eu exerço uma função, mas lá é um bico, porque a tua identidade é essa: você é filho de Deus, você é habitação do Espírito Santo, você serve a um Deus Todo-Poderoso, você é amado por Deus. Ele te comprou com o precioso sangue do seu Filho Jesus, não para que agora andemos mais como era antigamente, mas realmente tomemos posse dessa vida, essa novidade de vida. Eu falava errado, não falo mais, porque agora a minha identidade é do céu. Eu agia errado, eu não vou agir mais, porque a minha identidade é do céu. Eu ia em tal lugar, eu não vou mais, porque a minha identidade é do céu. Eu tinha essa postura, esse círculo de amizade, não tenho mais, porque agora a minha identidade é do céu. Isso não é ser chato, isso não é ser careta, né, irmãos? Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Vamos abrir então em 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Paulo dando uma orientação a Timóteo, muito clara, a respeito dessa identidade de Timóteo diante de Deus. Tende cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará a ti mesmo, como aos que te ouvem. Timóteo, meu filho, vejo Paulo falando para ele: eu vou te ensinar algo precioso. Toma cuidado com a tua própria vida e com o ensino que você tem recebido. Porque se você viver
fluir, o Espírito Santo, esta vida, a identidade do Pai, fluir de você, você vai salvar a ti mesmo, e você vai salvar as pessoas que estão ao seu redor. Timóteo, que sejamos encontrados por Deus aqui como verdadeiros Timóteos. Senhor, eu quero olhar para a minha própria vida, encontrar a tua aprovação nas minhas atitudes, na minha postura, na minha identidade para com o Senhor, porque só assim eu vou poder influenciar alguém nesse tempo de vida que o Senhor nos dá. Quais são as pessoas que você tem influenciado? Quantas pessoas já deixaram de pecar, já deixaram o excesso da bebida, o excesso dessa vida, o excesso das coisas do mundo? Quantas pessoas já mudaram as suas próprias vidas ao olhar para o teu procedimento, para o meu procedimento? Quantas? Porque esse é o nosso galardão no céu. As pessoas não vão mudar porque nós falamos para ela apenas assim: Deus te ama e Ele quer você perto dele. Isso é de grande valia, é uma verdade poderosa. Mas as pessoas olham para mim falando: ô Tom, Deus te ama, na cara, Deus te ama, eu estou feliz com o casamento de vocês. E lá dentro de casa, meu casamento, né, quebra o pau com a minha esposa. Ué, estou falando uma coisa, é uma bênção estar casado, viu, Tom, Ana Carla? E é verdade, é uma bênção estar casado, mas eu não resolvo a minha própria vida, o meu próprio relacionamento. Não é hipocrisia? Não seria hipocrisia? Claro que é. Então, Paulo está certinho dizendo para Timóteo: Timóteo, olha para você, deste ensino, porque se você fizer isso, Timóteo, as pessoas vão olhar para você, e as pessoas vão ver a identidade de Jesus na tua vida, e isso basta. Sedes minhas testemunhas. Há um chamado para cada um de nós: proclamarmos o Evangelho do Reino, sermos testemunhas desse Deus vivo, todo o nosso procedimento. Se o Espírito Santo começar a te falar, eu tenho certeza que está falando, eu não quero mais que você fale essas coisas. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, porque o Senhor está te santificando para a volta de Jesus. Se o Espírito Santo está te falando, eu não quero que você vá mais neste lugar, ouça o Espírito Santo. Se Ele estiver te falando, eu não quero que você esteja mais com essas pessoas, que faça mais esse tipo de negócio, que trate a tua esposa assim, que faça dessa forma dentro da tua casa, eu não quero mais. E tantas outras coisas, porque a nossa vida é uma complexidade tal, que só Deus para dar conta, irmãos. Só Deus, e só Ele para dar conta e ter misericórdia o bastante e paciência para esperar a gente mudar. E louvado seja o nome do Senhor, que não desiste de nós. Satanás vem como um sussurro dizendo: já era, você não vai conseguir, é difícil, é impossível, você já caiu tantas vezes. Mas Jesus Cristo, aquele que está te atraindo para que você seja idêntico a Ele, está dizendo: eu já venci no teu lugar. A luta já está ganha. O que você precisa fazer é ter intrepidez para estar com o Senhor e para fazer somente a vontade dEle. Essa é a nossa identidade, irmãos. Triste quando eu vejo um testemunho de uma pessoa dizendo: Daniel, você conhece tal pessoa? Claro, conheço, há muitos anos. Ele é crente? Aí nessa hora, se a pessoa pergunta assim, eu falo: eu acho que é. Eu vejo na igreja. Parece que a família toda vai também. Rapaz, trabalhei 7 anos com ele e não conseguia, e não sabia que ele era crente. 7 anos.
7. Tem que inverter isso, né, irmãos? Nós precisamos continuar transformando vidas para a glória do Senhor. Que o Senhor enxergue em nós esse testemunho vivo. Vamos ficar de pé?